Olá, começa agora mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Comigo, Celina Sobral, e com o nosso querido José Reis Chaves. Como vai, Reis Chaves? Bem. Como vai, José Reis Chaves? Muito bem, graças a Deus. Muito bom E você estar aqui. Celina? Tudo ótimo, prazer imenso estar com você. Chaves, num programa recente, nós estávamos falando de Espírito da Verdade, né, Espírito Santo e etc. E falamos também um pouquinho dos grandes espíritos e espíritas do meio da nossa doutrina, como exemplares, tipo Eurípides Barçanufo, Chico Xavier. O que você pode falar disso para a gente, para aqueles que ainda têm dúvida quanto aos santos espíritos e sobre a comunhão dos santos? Nós espíritas temos nossos líderes exemplares, tipo assim, Chico Xavier, Sim. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e muitos anônimos por esse mundo afora, que não são assim conhecidos, mas que foram também espíritas exemplares. Sim. Agora, nós não damos títulos para eles, apenas os consideramos, né? Lemos, alguns deles foram escritores ou psicógrafos, né? E deixaram para nós obras muito interessantes que nós lemos. Agora, por exemplo, a Igreja Católica, quando ela tem um exemplar cristão, um exemplar católico, ela o canoniza. Sim. Então, o santo da igreja, ele não vira santo porque ele foi canonizado. Ele recebe uma condecoração, vamos dizer. Mas tem que ter todo um procedimento, todo um estilo de vida. Isso, exemplar. Às vezes, a igreja tem santos aí que ela está querendo canonizar há 200 anos, 300 anos, e não canonizou até hoje. Uhum. Agora, ela, no início, canonizava muito facilmente. Então, por exemplo, São Jorge, Santa Luzia, Santa Filomena, ela até os tirou do calendário de santos, que eles dizem, caçaram, né? Muitos dizem, a igreja caçou esses santos. Ela os tirou do calendário dos santos, mas ela não proíbe a devoção a eles. Quer dizer, pedidos de ajuda, de graça a esses santos. São Jorge, que inclusive é padroeiro da Inglaterra, né? Santa Filomena, Santa Luzia, que é padroeira dos que têm problemas visuais, né? Oftalmológicos. Então, ela é padroeira deles e todos podem recorrer a ela, a igreja não proíbe. Só que ela os tirou oficialmente do calendário dos santos. Porque ela nem sabe sequer que alguns deles existiram de fato. Como que ela pode canonizar? São Cristóvão também é outro, né, que foi retirado. Deixa eu te perguntar, essas devoções, vamos dizer assim, com esses espíritos que se tornaram santos na Igreja Católica, como é que essa volta do que se pede a esses espíritos? Não seria um ato de fé da própria criatura que pede isso a esses espíritos? Ou são esses espíritos atuando através até da equipe deles, dos espíritos auxiliares, para que milagres, entre aspas, aconteça com esses devotos? Esses santos da igreja, e eles são patronos, padroeiros de algumas áreas, né? Das pessoas em algumas áreas, e a igreja tem essa devoção, ela aceita. A Bíblia diz que só Jesus Cristo é intermediário entre nós aqui e Deus. E os evangélicos e protestantes, eles não aceitam esses intermediários, que a não ser Jesus, como diz a Bíblia. Mas a igreja pensa o seguinte: se eu quero falar, por exemplo, com uma grande autoridade, eu posso recorrer a um amigo dela como intermediário para eu chegar até ela. Então, a igreja, ela diz, o verdadeiro intermediário entre Deus e nós é Jesus Cristo, sim. Mas aquelas pessoas que foram seguidoras
dele, que são modelos para os cristãos, para os católicos, podem recorrer a eles para eles serem intermediários entre nós e Jesus, que vai ser o intermediário entre nós e Deus. Então, sim, mas eu digo, quando o devoto pede a Santa Luzia, olha, por favor, cure meus olhos, ela faz isso, ela tem uma equipe, não seria obra da fé daquele que pediu? o pensamento da igreja é que ela vai recorrer a Jesus Cristo, né, como verdadeiro intermediário, mediador entre nós e Deus, e ele vai encaminhar para Deus. E o pensamento do espírita? Mas passa pelo santo, que é um espírito, porque o fiel não vai recorrer ao cadáver do espírito, Não, mas ao espírito. ao espírito daquele santo, não é? Sim. Agora, isso, Celina, no princípio do cristianismo, trouxe muitos problemas para os cristãos, porque Moisés, em Deuteronômio 18, proibiu o contato com os espíritos. Uma lei mosaica, elas são 613, as leis mosaicas. E Moisés proíbe esse contato. Mas ele proíbe porque havia comércio com relação a isso, através dos médiuns, né, que tinham o dom de ser intermediário entre os espíritos e nós. E, além de haver o comércio, a maioria não estava preparada para esses contatos. Então, Moisés proibiu por isso. E o que aconteceu? Os cristãos muito judaizantes, muitos seguidores ainda de Moisés, foram contra essa devoção aos santos, a esse contato com os espíritos dos santos. E, então, a igreja transformou essa doutrina da comunhão dos santos em dogma. Quer dizer, o católico tinha que aceitar. Veja aí que é uma doutrina espírita, porque ela defende esse contato com os espíritos muito elevados, santos, que ela, né, chama de santos, mas houve resistência por causa dos judaizantes, que queriam judaizar o cristianismo. E que nós temos hoje os representantes deles, que são nossos irmãos protestantes e evangélicos, que são contrários a essa comunicação, porque eles também querem seguir ainda Moisés. E Jesus quebrou essa filosofia, vamos dizer, porque ele teve contato com Elias e com Moisés na transfiguração, e sendo que eles eram espíritos e que viveram na terra. Por exemplo, o Elias viveu 850 anos antes de Cristo. Mas acho que estamos, né? Com o tempo Chaves, estourado. nós vamos fazer um rápido Continuamos intervalo. depois. Já voltamos.